Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior de Minha Aldeia e ao episódio 15, a acompanhar a temporada 18. Neste vídeo vamos dar uma vista de olhos a 10 torneios que já estão terminados. Um deles só é uma novidade, desta vez, e no final vamos ver a classificação da Ilheira à data 2, dia 30 de março, que está a ser gravado este vídeo. Portanto, vamos começar aqui pela temporada. Vamos por aqui o progresso. Já estão 165 torneios terminados. A velocidade dos torneios está a acabar rapidamente agora. Vamos começar aqui por cima desta vez. Vamos começar aqui no Seven Wonders Arquitetos, que é um dos multiplayers aqui da aldeia. Teve 62 participantes. Esta edição foi ganha pelo All Tostas com 18 pontos, tal como o Alfarinha, que também terminou com 18, mas em segundo lugar. E depois temos aqui só dois jogadores com 16 pontos, que é o Marcos Grande em terceiro e o Mingas com 16 pontos, mas ficou fora das medalhas. Portanto, vamos ver aqui os 4 primeiros e como é que foi a sua aventura aqui nestas 5 partidas. Portanto, o El Tostas ganhou 4 das partidas, só ficou em segundo na última partida. O Alfarinha também faz só um segundo lugar, de resto ganha as outras 4 partidas. Termina em segundo. O Marcos ganha 4 das partidas, só perde, ou melhor, faz terceiro lugar na terceira ronda e não consegue obter pontos. E o Mingas faz terceiro lugar na primeira partida, ganha as outras 4, mas não é suficiente para determinadas medalhas. Vamos ver aqui o histórico do Seven Wonders Arquitetos, que é um dos multiplayers mais jogados aqui na aldeia. Esta edição teve 62, que foi igual ao número da edição passada. É um jogo que já há algumas edições anda aqui nos 60 jogadores, que é um número bastante elevado. Até agora só houve um jogador que ganhou este torneio pelo menos 2 vezes nestas 11 edições, e há vários jogadores que pelo menos já foram ao pódio pelo menos 3 vezes. O João é o jogador com mais pontos, 118 em 55. Aqui podemos ver o El Tostas na sua quarta participação ganha este torneio, vai às medalhas e ganha o torneio, ainda por cima. O Alfarinha é um dos jogadores que já foi 3 vezes ao pódio. Esta é a sua segunda medalha de prata neste torneio. E o Marcos Grande está aqui numa sequência de 3 idas sempre seguidas ao pódio e com esta medalha de bronze completa aqui o set das medalhas possíveis do Seven Wonders Arquitetos, que o mais provável é que vá aparecer na próxima edição, como tem sido regular desde a temporada 8. A seguir passamos de um Arquitetos para outro, mas agora é o Western Kingdom. Nesta edição que teve 15 participantes e foi jogada em 5 rondas. O vencedor foi o João Chambel com 10 pontos, o Alfarinha terminou com 8 em segundo lugar e o José Sousa também terminou com 8, neste caso em terceiro lugar. Vamos ver aqui os 3 primeiros. Portanto, aqui o João Chambel, que ganhou as 5 partidas do jogo. O Alfarinha só perde na primeira ronda com o vencedor do torneio, de resto também ganha as outras 4. E o José Sousa perde com o vencedor do torneio na terceira ronda, também ganha as outras e termina em terceiro. Aqui podemos ver aqui o histórico, portanto já vai na sua nona edição, sempre consecutiva, não tem falhado nenhuma edição. Teve um número igual à edição passada, 15 jogadores. Podemos aqui ver que o jogador que mais vezes ganhou este torneio nestas 9 edições foi o Ocran, 3 vezes, e 5 idas ao pódio nessas 9 edições. Também o jogador com mais pontos, 35,5 em 44. Aqui podemos ver o João Chabel, que esteve muito perto de obter uma medalha na edição passada. Desta vez ganha uma medalha e ganha o torneio, ainda por cima. O Alfarinha repete o seu melhor posição que obteve na temporada 16. Ele é um dos totalistas deste torneio desde a sua estreia. E o José Sousa ganha a sua primeira medalha de bronze neste torneio, portanto a sua segunda medalha aqui no Architects of West Kingdom. Portanto, já fui demasiado atrás. Agora vamos do Western Kingdom para o Bunny Kingdom. Só teve 9 jogadores nesta edição e foi jogado em 4 rondas. O Domain foi o vencedor com 8 pontos. O Abscon terminou em segundo com 6 pontos. E em terceiro,
o André Vitor terminou com 5 pontos. Portanto, ele teve aqui um empate aqui neste histórico. Vamos ver. Portanto, o Domain ganhou as 4 partidas do torneio. O Abscond só perde com o Domain na segunda ronda. De resto, ganha as outras partidas. E o André Vitor perde na primeira ronda com a Trax Miup. Ganha as 2 seguintes e empata a última com o João, mas foi suficiente para terminar isolado em terceiro lugar. Portanto, o Banding Kingdom que aumentou em um jogador. A temporada passada teve o mínimo possível, que eram os 8 jogadores. Já vai em 8 edições. Tem estado agora nas últimas edições aqui a sofrer do número de participantes por ser muito baixo. O Domain tem dominado. Em 8 edições ganhou 7 delas. E provavelmente não participou na primeira, mas já vamos ver. E foi ao pódio 7 vezes. Portanto, tem sido terminado sempre em primeiro. E é também um totalista em vitórias. Até agora ninguém o derrotou. 33 em 33. Portanto, como podemos ver, ele não participou na primeira edição. De resto tem participado sempre. Tem ganho todas as partidas até agora. Portanto, há um domínio claro dele. O Absconde é a sua quarta medalha de prata. Eles nas últimas 3 edições não têm conseguido entrar nas medalhas e desta vez conseguiu. E o André Vitor, logo na sua estreia, consegue obter aqui uma medalha de bronze. Vamos aqui ver. Ele estreou-se nesta edição, mas já tem aqui algumas medalhas. Portanto, esta é mais uma para a sua coleção, que já vai em 9 medalhas no total, neste momento. Portanto, isto foi a história do Bunny Kingdom. Vamos esperar que regresse na próxima temporada, porque o número tem sido muito baixo há algumas edições. A seguir ao Bunny Kingdom, todo um Kingdom precisa de castelos. Portanto, vamos aqui ao Castle Combo. Teve 48 jogadores e foi jogado em 6 rondas. Portanto, o vencedor foi o Okran com 12 pontos, seguido do David com 10, o Sport com 10 também em terceiro. O Divinal terminou com 10 pontos em quarto e o Mikpan terminou em quinto com 10 pontos. Vamos ver aqui os 5 primeiros. Portanto, o Okran ganhou as 6 partidas do torneio. O David só perde com o Okran na quarta ronda. De resto também ganha as outras partidas. O Sport perde com o Okran na quinta ronda. E depois vamos ver aqui o Divinal, que perde com o segundo classificado na segunda ronda. E o Migpan perde com o Cris na segunda ronda, ganha as outras, mas não é suficiente para terminar nas medalhas. O Castle Combo, que atingiu o máximo esta edição, 48, aumentou em mais 4, face ao que tinha sido já um recorde, portanto está aqui um jogo em crescimento. Até agora, nestas 4 edições, sempre vencedores diferentes, e aqui há alguns jogadores que já foram ao pódio pelo menos 2 vezes. Eu estou a ver aqui o Malapeiro. Quem é o outro jogador? E é o Godatua, que também já foi 2 vezes aqui ao pódio no Castle Combo. Há vários jogadores também com 17 pontos em 24. Portanto, está aqui ainda muito equilíbrio entre os jogadores que têm estado no topo desta classificação. Aqui podemos ver o Okran logo na estreia ganha este torneio, por isso muitos parabéns. O David na quarta participação consegue sair aqui com uma medalha de prata e o Sport também na sua estreia obtém aqui uma medalha de bronze no Castle Combo. A seguir ao Castle Combo vamos para o Century Spice Road, porque é preciso gerir recursos e para aumentar os reinos. Teve 27 jogadores, foi jogado em 5 rondas esta edição. O Running Off foi o vencedor com 10 pontos, o Daimeron terminou em segundo com 8 e o M. Jordan terminou em terceiro com 8 pontos. E ainda temos aqui mais 2 jogadores, o Nota Rita e o Okran terminaram com 8 fora das medalhas. Aqui podemos ver, portanto, o Running Mal ganha as 5 partidas do torneio. O Daimeron só perde na quarta ronda com o vencedor do torneio. O M. Jordan perde na última mesa que iria atribuir o ouro a quem vencesse. Neste caso, o M. Jordan ainda assim garante uma medalha de bronze. A Nota Rita perde com o Inseticida na primeira ronda, de resto ganha as outras partidas. E o Okran perde com o Daimeron na segunda ronda e também fica fora das medalhas, mas ganhando as restantes partidas.
Portanto, o Century Spice Road, que esta edição reduzimos o número de partidas em uma, portanto, em 5, e mesmo assim houve um aumento de jogadores, passou de 26 para 27. Já teve máximos de 43, já teve aqui nos 30 jogadores, agora anda um bocadinho acima, perto dos quase a chegar aos 30, mas ainda um bocadinho afastado. Há vários jogadores que já ganharam este torneio 5 vezes, que é o caso do Running Wild e o Okram, portanto, são os dois jogadores que têm dominado este torneio nestas edições. O Okran é o que tem ido mais vezes ao pódio, 9 vezes, mas até estou aqui a ver o Daimerlan 4, 5, 6, 7, 8, já foi 8 vezes ao pódio. Portanto, há aqui uma grande disputa entre o Running Wild, o Okran e o Daimerlan, sempre aqui para o pódio aqui do Spice Road. E o Okran é um jogador com mais pontos, 56 em 62. Aqui podemos ver o Running Wild a obter sua quinta vitória e a sua oitava medalha neste torneio. O Daimeron também obtém a sua sexta medalha de prata. Ele ainda só ganha este torneio uma vez e também a sua oitava medalha no Space Road. E o M. Jordan, que estava ausente já há 3 temporadas, regressa em grande forma e obtém aqui a sua primeira medalha de bronze no Century Spice Road. Portanto, é um jogo que tem estado a ser dominado por 3 jogadores. Vamos ver se há aqui novos jogadores aqui a alterar aqui o paradigma aqui do Spice Road. A seguir o Spice Road, vamos para o Cold Baron, vamos industrializar-nos. Esta edição teve 10 jogadores, foi jogado em 4 rondas. Este é um jogo que regressou a esta edição. O vencedor foi o David com 8 pontos, o Máquina terminou com 6 pontos, tal como o Clancy Dice que terminou com 6, e o Márcio em quarto, aqui fora das medalhas, também com 6 pontos. Vamos ver aqui, portanto, o David ganha as 4 partidas do torneio, o Máquina só perde na última ronda para atribuir o ouro, e neste caso a prata, o Clancy Dice perde com o segundo classificado na segunda ronda, e o Márcio perde com o segundo classificado na terceira e mesmo assim fica fora das medalhas. Vamos ver o Cold Baron, que não ocorria desde a temporada 14, portanto isto é um regresso, e às vezes tantas temporadas ausentes é muito invulgar, portanto é um bom regresso. Até agora com vencedores diferentes, devido ao único a repetir pódio nestas 2 edições e também o jogador com mais pontos, 8 em 9 no total. Portanto, é um regresso, 10, teve um máximo de 12, mas não vamos ver se esperar que esta edição tenha angariado jogadores suficientes para se manter para as próximas edições. Portanto, aqui podemos ver o David passou de um terceiro agora para um primeiro, o Máquina tinha-se também jogado na edição de estreia com um oitavo, agora consegue um segundo lugar, e o Quanzi Dice, na sua estreia do torneio, consegue sacar uma medalha de bronze. A seguir ao Cold Baron vamos para a Copenhaga, que teve 19 jogadores desta edição, e jogado também, neste caso, em 5 rondas. O Alfarinha foi o vencedor com 10 pontos, o Bruno Silva Lopes terminou com 8, tal como o S. Ramalho e o Edu Sant, que terminou neste caso em quarto lugar. Vamos ver aqui os 4 primeiros. Portanto, o Alfarinha ganhou as 5 partidas do torneio, o Bruno só perde com a Alfarinha na terceira ronda, de resto ganha as outras partidas, e o S. Ramalho perde com a Alfarinha na quarta ronda, ainda assim garante a medalha de prata, de bronze, e o Edu Santo perde com o segundo classificado, ganha as outras, mas não é suficiente para terminar nas medalhas. Vamos ver aqui o Copenhague e a sua história até agora. Portanto, o Alfarinha tem dominado este torneio nas últimas edições, é o jogador com mais vitórias, 5 em 10, portanto metade destes torneios têm sido dominados pelo Alfarinha. O Ed Sant é o jogador com mais idas ao pódio, 6, e também o jogador com mais pontos, 39 pontos em 50. Esta edição teve aqui um grande aumento, se calhar a edição passada é que teve um abaixamento muito invulgar de 14 jogadores, esta voltou se calhar aos números habituais de 19. E vamos aqui ver aqui o histórico, portanto o Alfarinha, como podemos ver, tem dominado as últimas edições e só não tem aqui
6 vitórias consecutivas, porque na temporada 15 se calhar esteve ausente, portanto não pôde defender a sua sequência. O Bruno tem estado aqui ausente há 4 edições, regressa e obtém a sua primeira medalha de prata e obtém o set das medalhas possíveis do Copenhaga. E o S. Ramalho, que tinha obtido uma medalha de prata já na temporada 11, agora consegue obter a sua segunda medalha, neste caso a medalha de bronze, aqui no Copenhaga. Portanto, foi a história do Copenhaga. Agora vamos para o Q-Birds, que teve 51 jogadores esta edição. O Q-Birds que foi ganho pelo Solomk com 12 pontos. O André Gu terminou em segundo com 10. O X-Polas também terminou com 10. E temos ainda aqui a Toinha, o Oro, Most, PT e o S Ramalho, todos com 10 pontos, mas fora das medalhas. Portanto, vamos ver os 6 primeiros. Portanto, o primeiro classificado teve um bye logo na primeira ronda, mas ganha as outras 5 partidas e garante o primeiro lugar. O André Gu só perde que o vencedor do torneio na quinta ronda. O X-Poas era o outro jogador que estava invicto para a última ronda, que iria atribuir o ouro ao vencedor. E neste caso atribuiu ainda assim uma medalha de bronze ao X-Poas. Depois podemos ver aqui a Toinha perde na segunda ronda com o vencedor do torneio. O Aramost perde com o Sport na segunda ronda, fica em quinto. E o S. Ramalho perde com o segundo classificado na terceira ronda e faz aqui um sexto lugar. Vamos ver aqui o histórico do Q-Birds, que já vem com 14 edições. Aumentou em um jogador face à temporada passada, mas tem-se mantido mais ou menos estável nas últimas edições, o número. O Sport foi, até agora, destas 14, o jogador que mais vezes ganhou, 3 edições em 14. O X-Polas é o jogador com mais pódios, 4 idas ao pódio, e também o jogador com mais pontos, 55 a 84. Aqui podemos ver o Solmok, que já andava a participar este torneio há várias edições e já tinha ido, 2 das edições esteve muito perto de medalhas, mas desta vez consegue ganhar o torneio, ainda por cima. O André Gu, na sua quinta participação, consegue terminar com uma medalha de prata. E o X-Poas já tem 4 medalhas de bronze. Portanto, é o jogador com mais idas ao pódio, mas tem sido sempre o terceiro lugar. Vamos ver se nas próximas edições consegue um lugar mais acima. Ele que fez aqui uma sequência face à temporada passada. A seguir ao Q-Birds, vamos para a era dos dinossauros e vamos aqui para o Draftosaurus, que teve 31 jogadores e foi jogado em 6 rondas. O Running Alpha venceu com 12 pontos, o Bruno Silva Lopes terminou com 10 em segundo lugar e a de CCC terminou em 10, com 10 pontos em terceiro lugar. Aqui podemos ver o Running Al ganhou as 6 partidas do torneio, o Bruno só perde com o vencedor do torneio na quinta ronda, de resto ganha as outras partidas. A de CCC perde só com o Nuno Moura, de resto ganha as outras 5 partidas e termina em terceiro lugar. Aqui podemos ver esta edição baixou em 4 face à edição passada. Mesmo assim, tem das últimas edições tentado aqui sempre na ordem dos 30 e tal jogadores. Nestas 14 edições, o Sport é o jogador que mais vezes ganhou este torneio, com 3 edições, e também é o jogador que mais pódios fez, 6. O Ocran é o jogador com mais pontos, 60 pontos e meio em 80. Aqui podemos ver o Running Wild é a sua segunda vitória. O Bruno Silva Lopes, ao ter esta primeira medalha de prata, completa aqui o set das medalhas possíveis do Draftosaurus. E a de CCC também obtém a sua primeira medalha de bronze e completa aqui o set das medalhas possíveis do Draftosaurus, ela que já não ia a um pódio desde a temporada 8, portanto, onde teve uma grande estreia e agora tem tido lugares não muito longe do primeiro, 4, 5º lugar, portanto, e agora consegue finalmente, após várias edições, voltar ao pódio. Portanto, aqui foi o Draftosaurus e vamos aqui à estreia desta semana, deste vídeo, que é o Galactic Cruiser. É dos jogos mais pesados desta edição.
fez estreia. Teve 14 jogadores e foi jogado em 5 rondas. O vencedor foi o Domain com 10 pontos. O MFD ficou em segundo com 8 e o Pedro Pacheco terminou também com 8 pontos. Portanto, aqui podemos ver o Domain ganhou as 5 partidas do torneio. O MFMD só perde com o vencedor do torneio dessa ronda e o Pedro também perde só com o vencedor do torneio, neste caso na quarta ronda. Portanto, o Galactic Cruiser, para quem não conhece, foi lançado o ano passado, 2025. Está já no ranking 129, mas provavelmente ainda vai subir mais. Ainda é um jogo relativamente recente. Tem muito componente, é num estilo worker placement, onde nós estamos a querer lançar naves para fazer cruzeiros no espaço. Ou seja, só que temos de fazer várias componentes, temos de ter equipamento, temos de construir a nave, temos de ter o necessário oxigênio, comida, combustível para que o foguete vá e volte. Depois há várias atrações, portanto, há muita coisa neste jogo e são jogados ao longo de 3 meetings, pode-se dizer, quando o jogo completa. Eu vou explicar melhor aqui, mas vamos aqui entrar aqui numa partida que pode ser aqui entre o Domain e o Pedro Pacheco. Para explicar, não vou explicar muito porque há muita coisa para explicar. Vou tentar explicar só o básico e vemos a pontuação no final. Portanto, como podem ver, isto tem muita coisa, tem muitos componentes. Isto é o tabuleiro individual dos jogadores e depois isto é o tabuleiro central. Esta parte central aqui é tipo uma headquarters, são os sítios para colocar ações. Como eles estão a jogar a 2 jogadores, este meeple rosa é o jogador neutral, porque se tivesse 3 não tinha, mas como é o jogador neutral que tem isso. O jogador pode fazer 2 ações, pode fazer 2 iguais, ou até pode fazer adjacentes onde está a colocar o seu meeple. Só que precisa de ter estas engrenagens a conectar. Pode ser das suas e não pagar, mas se tiver engrenagens do oponente e não tiver uma ligação sua, tem de pagar um custo para fazer a ativação disto e dar dinheiro ao seu oponente, ou então ao jogador neutral e basicamente tira o dinheiro e vai para o banco. Pronto. Para além disso, tanta coisa aqui. O jogo acaba quando estes meetings, neste momento, por exemplo, está aqui o meeting 1, quando tiver aqui preenchido os 3 cubos, há uma reunião, depois no 2 há outra reunião, quando tiver aqui este também preenchido, há outra reunião. Embora os jogadores vão ter turnos iguais para jogar e ainda jogam mais uma ronda que podem preencher mais cubos para fazer isso. Também podem colocar cubos para além das viagens, ou seja, sempre que fazem uma viagem metem um cubo, mas também se cumprirem aqui alguns destes requisitos que está aqui de fichas dos objetivos, podem meter também cubos nestes meetings. Aqui são blueprints que o jogador pode adquirir. Também pode os construir automaticamente, mas tem um custo maior, conforme, por exemplo, se quiser este blueprinting aqui em cima, tem um custo mais caro, se for os de cá de baixo tem um custo menor. Pronto. Estas são o motor e a cabine, e no meio a gente coloca estes espaços, que podem ser vários, para que têm de ser construídos. No lado esquerdo diz quanto é que custa para ser construído. Para além disso, queremos atrair determinados passageiros, porque há bónus para esses passageiros em termos de pontuação. Portanto, às vezes não queremos. Há uns que são de família, outros que são. Este é um passageiro tranquilo, os azuis são de família e os laranjas são aventureiros. Portanto, e aí há vários critérios. Estas são as rotas que identificam quanto combustível são necessários. Portanto, aqui interessa
Por exemplo, interessa se calhar mais um espaço para querem mais querem tripulantes mais relaxados ou de famílias, porque fazem viagem, enquanto este aqui interessa mais, se calhar, ter nesta rota, ter mais aventureiros, porque beneficiam mais nessa pontuação. Ainda nem expliquei quase tudo do jogo, mas pronto. Também tem estas cartas de agenda, que algumas delas, por exemplo, esta aqui, podem fazer a ativação quando fizerem esta ação e podem fazer esta ação, ou até podem usar a parte de baixo quando não têm o combustível necessário, o limite necessário, podem descartar estas cartas como recurso para fazer isso. Então, há aqui várias opções. Há aqui uma tabela de reputação cá em baixo, que vão subindo, mas também há aqui formas de os jogadores perderem, por exemplo, quando constroem aqui, perdem reputação, portanto é mais ou menos um recurso que anda aqui de um lado para o outro. O jogador pode sempre descer a reputação para ganhar os recursos que estão aqui identificados cá em baixo, portanto há aqui muita coisa. O jogo, como disse, quando tiverem os cubos todos, acaba. Também há aqui as tecnologias, as engrenagens, quando colocam, por exemplo, o Pedro foi o primeiro jogador, ele colocou aqui uma engrenagem e foi colocá-la aqui nesta ligação, nestas duas. Colocam nas engrenagens, também podem colocar cá em cima nas inovações que são bónus que dão ao longo do jogo. Mas o que há mais? Há tanta coisa. Vamos cá ver. Estas são as opções das engrenagens. Há aqui um primeiro espaço. Como podem ver, tem aqui mais, dão reputação. Talvez o primeiro jogador colocar aqui ganhou uma de reputação aqui. Por isso é que o azul já se ganhou reputação. Os meeples, o jogador também começa só com 2 meeples, mas pode adquirir cientistas. Tem de pagar este custo aqui para desbloquear este, ou para desbloquear este precisa de pagar aqui um custo que está aqui associado, que é um cientista, mas é um trabalhador expert que é mais forte. Portanto, os jogadores podem obter isso. Sempre que os meeples voltam aqui para a área do descanso, recebem income e os espaços não estão bloqueados. Por exemplo, imaginem que o jogador azul mete aqui um meeple, o verde pode colocar aqui, mas está-lhe a dar income porque o jogador vai para a área de descanso e está-lhe a dar income. Não é muito desejável. Pronto. Portanto, há muita coisa e só estou a fazer uma breve explicação de que cada área faz. Tem muita ecografia e mais fácil é verem vídeos e verem os livros. Por exemplo, quando lançam aqui os foguetes, podem colocar aqui um marcador. Os 4 primeiros são bónus que ficam depois aqui desbloqueados para o resto do jogo. Estes não são. São bónus de uma ativação, mas depois não tem nenhum bónus aqui de ativo. Depois colocam estas fichas nestes locais que são os passos por onde eles vão viajar. Ainda há bocado estava aqui a mostrar que iam a uma zona tranquila, portanto vão para aqui vão para a zona de família, portanto tem aqui várias ativações. E os foguetes podem colocar, quanto maior for, eu vou só aqui ver. Eu vou para o final, porque senão. E vão ver aqui que isto tem muita jogada, portanto, não é. Este é um daqueles jogos que recomendo. Pesquisem primeiro. O jogo é interessante, não vou dizer que não, mas é daqueles mais pesados para iniciar, não é recomendável. Mas se gostarem do tema, se gostam do worker placements e saladas de pontos, que há aqui várias formas de pontuar, pode ser do vosso interesse. Como podem ver, já vamos em 500 e tal jogadas. Muitas jogadas não são. São, se calhar, 3 ou 4 jogadas são feitas logo de uma só vez. Aqui podemos ver, portanto, o Domain teve mais pontos durante o jogo. Aqui na fila de progresso, que
Já vou mostrar aqui aquela fila cá em baixo, onde está posicionado. Depois as engrenagens, que por exemplo eles ambos desbloquearam bastante. Desbloquearam estas coisas, todos os segmentos das naves e os suprimentos. Pronto. Portanto, aqui foi mais nos pontos ao longo da partida. Aqui é mais fácil ver. Portanto, aqui podemos ver na reputação o verde chegou aos 18, chegou cá ao topo. No final do progresso, enquanto o azul só chegou aqui até aos 15. Pronto. Aqui nas engrenagens, mais ou menos desbloquearam exatamente a mesma coisa. Estas foram as naves que eles enviaram. Por exemplo, nota-se aqui, quanto maior for a nave, há aqui uns espaços no meio para colocar meeples. E esses são os meeples que vão. Por exemplo, este aqui não foi enviado, está-lhe a custar 5 pontos negativos, porque não foi ainda lançado, enquanto as outras foram lançadas. Quando estão lançadas, vira-se a opção, tal como o Pedro aqui não lançou este foguete, investiu aqui bastante, mas não conseguiu lançar. Portanto, como eu disse, aqui é muito na parte de colocar aqui os tokens. Há muita coisa. Dei uma vista de olhos, o jogo é interessante, mas não é recomendável para quem quer aprender a primeira vez. E no board game, se estiverem a fazer zooms estes detalhes, podem se calhar perder um bocado aqui no misto de tantas ações possíveis. E pronto, isto era o último jogo que tínhamos a ver neste vídeo. Vamos agora aqui à classificação. E vamos ver aqui a classificação, a data 2, 30 de março, que é liderada pelo Govir, 977.59, portanto ele agora destacou-se um bocadinho mais face ao que estava no último vídeo. O Running Well está também super destacado na segunda posição com 970.27. E depois aqui é uma luta pelo terceiro lugar entre o Spore e o Ocran, com 960.57 neste caso do Spore, e o Ocran não muito longe do Spore. Depois o quinto e o sexto, o quinto lugar também está em grande disputa entre o Bruno e o Domain. E depois aqui para o sétimo está aqui também a haver uma grande disputa entre o Caruso, o Paiva e o David. E depois para o décimo, aqui mais destacado a ATCDC com 940.33 pontos. No medalheiro, neste momento, na temporada 18, é liderado pelo Domain com 10 medalhas de ouro, 4 de prata e 1 de bronze, 15 medalhas no total. O Govir também tem 10 medalhas de ouro, mas 2 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze, também 15 medalhas no total. E em terceiro está o David com 9 medalhas de ouro, 8 de prata e 11 de bronze, no total 28 medalhas no total. Neste momento estão 146 medalhados. Vamos dar aqui uma corrida aqui todos os medalhados até à data 2, para quem quiser ver, ou então aceder ao link que está neste vídeo nos comentários para ir ver a sua posição com mais detalhe e a sua performance até ao momento. E aqui estão os 146 medalhados até à data 2. E pronto, isto era o último pormenor que tínhamos a ver neste vídeo. Até à próxima e até outro vídeo. Tchau. Bons jogos.